o nascimento, expressando com palavras quebradas o abismo que o consumia, desejando jamais ter visto a luz, desejando que aquele dia tivesse sido apagado do calendário do céu, desejando que as portas do Vem nunca tivessem se aberto para ele. Seu grito não foi contra Deus, foi contra sua existência. Por que se dá luz ao atribulado e vida ao homem amargurado de alma, que espera a morte e ela não vem, que a busca mais do que tesouros? Jó não pedia explicação, pedia alívio, não exigia justiça, implorava descanso, não renegava a fé, apenas lutava para respirar. Mas em vez de consolo, encontrou julgamento. O primeiro a falar foi Elifaz, o temanita, o mais antigo do grupo, cujo tom era sereno, mas carregado de suposições. Lembrou a Jó que, segundo a tradição, os que semeiam iniquidade colhem aflição. Insinuou que nenhum inocente perece, que a experiência dos sábios mostra que o castigo não vem sem causa. Embora suas palavras fossem organizadas, carregavam veneno disfarçado de piedade. Jó, se estás sofrendo tanto, é porque algo fizeste de errado. Depois falou Bildade, o surrita, que foi mais direto, quase cruel. Se teus filhos morreram, disse sem tremer a voz, foi porque pecaram, e Deus, que não torce a justiça, lhes deu o que mereciam. Mas se tu és justo, então busca a Deus, e talvez Ele te restaure. Com frieza defendeu a tradição, colocando a lei acima do lamento, a lógica acima da compaixão. Então Zofar, o Naamatita, o mais impetuoso, o mais severo, levantou-se com palavras duras como pedras, declarando que Jó não só era culpado, mas que merecia castigo ainda maior, que seu sofrimento era pouco diante de seu pecado oculto, e que se realmente se humilhasse, talvez Deus tivesse misericórdia. A cada discurso, Jó escutava com o coração partido, não apenas pelo conteúdo, mas porque aqueles que haviam vindo para consolar agora se tornavam acusadores, juízes sentados sobre as ruínas de sua vida, lançando argumentos como flechas sobre um corpo já ferido. Então Jó respondeu: não com ira, mas com dor. Consoladores molestos sois todos vós. Exclamou: acaso não posso derramar minha alma sem ser julgado? Acaso não tenho o direito de lamentar o que me acontece? Onde está a compaixão? Onde está a empatia? Jó defendeu sua integridade sem arrogância, e ao fazê-lo, tornou-se espelho de tantos que sofrem e não encontram compaixão naqueles que deveriam oferecê-la. Clamou não por uma defesa diante dos homens, mas por uma audiência com Deus, pois só ele conhecia seu coração, só ele podia testificar que Jó não era perfeito, mas era fiel. E entre lágrimas, Jó disse uma frase que atravessaria os séculos, uma declaração que não era resposta, mas esperança viva. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre o pó, e depois de consumida esta minha pele, em minha carne verei a Deus. Não havia explicação, não havia voz do céu, não havia mudança nas circunstâncias. Mas havia uma certeza, Jó cria, que nem tudo terminaria em cinzas. Que mesmo que os amigos falhassem, e mesmo que o corpo se desfizesse, ainda assim, ele veria a Deus com seus próprios olhos. Os dias continuaram seu passo lento sobre as ruínas de Uz, e enquanto o corpo de Jó seguia coberto de feridas, sua alma agora era atacada por palavras tão cortantes quanto a dor em si. O silêncio, que antes foi sagrado, havia se quebrado numa corrente de discursos que pretendiam explicar tudo, encaixar o sofrimento em fórmulas antigas e reduzir o mistério de Deus a simples causas humanas. Mas o coração de Jó, ainda que dilacerado, não estava disposto a aceitar um julgamento injusto, nem mesmo vindo de seus amigos. Elifaz voltou a tomar a palavra, apelando a sonhos e visões, falando com um tom de místico, mas sem compaixão. Afirmava que nenhum mortal é justo diante de Deus, que nem os anjos são puros aos seus olhos. E por isso, Jó não deveria se surpreender com sua calamidade.
Aconselhava que se humilhasse, que retornasse a Deus e aceitasse a correção, pois ele fere, mas também cura. No entanto, por trás de suas palavras havia uma acusação persistente. Algo você fez, ninguém sofre sem razão. Bildade insistia na justiça infalível de Deus. Dizia que o Todo-Poderoso não perverte o direito, que se os filhos de Jó haviam morrido, foi porque mereciam juízo e que se ele se voltasse para o Onipotente, talvez sua justiça fosse restaurada. Mas suas palavras não traziam consolo, e sim peso. Peso sobre uma alma já quebrada. Zofar foi o mais áspero. Falava com autoridade, mas sem empatia. Acusou Jó de falar demais, de se justificar sem razão. Declarou que Jó escondia maldade, que seu castigo era pouco diante de sua culpa, e que só se lavasse suas mãos, Deus teria misericórdia. E Jó escutava, repetidas vezes, dia após dia. Não se defendia por orgulho, mas por desespero. Não buscava provar sua inocência diante dos homens, mas entender por que Deus, a quem amava com todo o ser, o havia lançado nesse abismo sem explicação. Então Jó falou, não com raiva, mas com o grito profundo de uma alma honesta diante do Criador. Certamente vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria, disse com ironia, não por zombaria, mas para expor a arrogância dos que falavam como se conhecessem todos os caminhos de Deus. Jó não negou a grandeza do Altíssimo, não ignorou seu poder, mas ousou perguntar com sinceridade aquilo que muitos calam por medo. Por que me puseste como alvo? Por que escondes o rosto e me consideras teu inimigo? Que é o homem para tanto o observares, para prová-lo a cada manhã e examiná-lo a todo instante. Não havia blasfêmia em suas palavras, mas busca. Não havia rebeldia, mas angústia. Pois o coração de Jó não queria entender o mundo, queria entender a Deus. Em seus discursos, defendia sua integridade, lembrava sua compaixão pelos pobres, sua justiça com os servos, sua fidelidade no lar, sua reverência constante. E ao fazê-lo, não expressava soberba, mas dor. Se piquei, mostra-me, mas se não piquei, por que esta aflição? Seus amigos continuavam acusando, insistindo em fórmulas antigas. Os maus sofrem, os bons prosperam. Mas Jó os desafiava com a realidade. Os ímpios muitas vezes prosperam, suas casas estão seguras, seus filhos crescem em paz. E eu, que orava todas as manhãs, que intercedia por meus filhos, que não tomei a viúva como presa, que não neguei pão ao faminto, sou destruído sem causa. E então surgiu um raio de esperança em meio ao caos. Em um de seus discursos mais profundos, Jó ergueu a voz e declarou com uma fé que desafiava o silêncio, a lógica, a dor e até mesmo a morte. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre o pó. E depois de consumida esta minha pele, em minha carne verei a Deus, a quem verei por mim mesmo, e os meus olhos o contemplarão, e não outro. Esse clamor não foi uma resposta. Foi uma declaração, uma âncora lançada ao futuro. Jó não sabia como, não sabia quando, mas sabia em quem confiava. Seu Redentor vivia, apesar da carne que se desfazia, apesar do corpo coberto de pus, apesar do abandono, do silêncio, da incompreensão, apesar das palavras que não curavam, apesar de tudo. E enquanto os homens falavam a partir de sua teologia limitada, Jó, mesmo em sua confusão, se aproximava de uma verdade que apenas o quebrantamento revela. Que a fé verdadeira não se trata de explicações, mas de relacionamento, e que há momentos em que não se precisa ter razão, mas permanecer. Jó não venceu o debate. Seus amigos não mudaram de opinião, mas o céu ouvia. E o juízo dos homens logo seria substituído por uma voz que não vem da terra, mas do redemoinho.
Durante dias intermináveis, Jó havia sido alvo de discursos humanos carregados de fórmulas teológicas, argumentos rígidos e explicações sem alma, oferecidas por aqueles que, embora pretendessem consolar, apenas feriam com palavras frias e juízos mal dirigidos, enquanto o verdadeiro consolo permanecia em um silêncio misterioso. Não por indiferença, mas por um propósito mais profundo, ainda não revelado. E nesse clima de tensão acumulada, quando os argumentos já não conseguiam preencher o vazio, nem os raciocínios curar as feridas, surgiu inesperadamente a voz de um jovem, Eliú, que até então havia permanecido em silêncio, não por medo ou passividade, mas por respeito à antiguidade dos presentes, aguardando pacientemente o momento de falar. Não a partir da tradição, mas da convicção ardente que Cucu eimava em seu interior. Eliú, com um olhar inflamado e palavras que brotavam como um rio contido, dirigiu-se tanto a Jó quanto aos seus amigos com uma mistura de paixão e temor reverente, deixando claro que suas intenções não eram condenar como haviam feito os outros, mas exaltar a justiça de Deus e afirmar que mesmo no sofrimento mais profundo, o Criador pode falar, seja por meio de sonhos, visões ou da própria dor, não como castigo, mas como meio de resgatar a alma do abismo e redirecionar o coração para a eternidade, pois Deus, segundo ele dizia, não guarda silêncio sem propósito, nem fere sem intenção redentora.